Pai do Senhor, meu irmão, tudo tranquilo? Como estamos? É um prazer estar aqui com você novamente. Eu quero, nessa pequena mensagem, deixar uma mensagem para você, porque é a nossa última mensagem antes do dia 25, que é o Natal. E eu tenho certeza que talvez esse Natal de 2020 seja uma data particular para muita gente, uma data de celebração, né? E eu diria celebração simplesmente pelo fato de estarmos vivos e de podermos celebrar mais uma data, mais um Natal. E eu diria que esse Natal de 2020 traz uma particularidade que talvez seja o Natal mais verdadeiro e mais próximo de Jesus que você possa ter vivido até hoje, independente da sua idade, se você tem 18, 15 anos, 30, 50, 70 ou até 100 anos, eu diria, sem medo de errar, que talvez esse Natal de 2020 seja o Natal mais próximo e verdadeiro do Natal de Jesus. O Natal de 2020, como nunca, vai nos contar uma história muito semelhante ao Natal, né? ao nascimento de Jesus. Né? A família de José e Maria, Maria então grávida, aqui talvez nos traga o exemplo dos filhos da pobreza, como talvez a maioria ou uma boa parte da história da vida de você, da sua vida, ou de quem me ouve, né, do nosso povo. O Natal de Jesus, ele mostra uma hospedaria cheia, como estão os nossos hospitais hoje. Eles não podiam ir a uma hospedaria, não tinham dinheiro para se hospedar, então talvez como os hospitais de hoje, contaminados, cheios e com gente morrendo do lado de fora, não podendo se hospedar, não podendo ser tratado, contaminados, pessoas contaminadas pelo vírus, como pobres ali, Jesus e Maria talvez nem pudessem pagar as despesas, né, de hospedaria do lugar, onde eles pudessem ter um filho, onde esse filho pudesse nascer. Então, eles não podiam, fazendo essa comparação, eles não podiam ser acompanhados e talvez nem atendidos pelo SUS. Ou atendidos pelo SUS, e foi isso que aconteceu, muito provavelmente, eles estavam ali porque eles não tinham condições de poder ser atendidos numa hospedaria particular. E talvez seja o meu e o seu caso, de nós não podermos ser atendidos num hospital particular. Maria, ali na incidência, né, na iminência de dar à luz, muito próximo disso, sobrou ao casal, então, refugiar-se numa estrebaria, um local para animais, onde os animais descansavam, onde os animais podiam até ter os seus filhotes. Então, semelhantes como nós, muitos de nós nascemos em lugares muito pobres e talvez até sem a possibilidade de ir até um hospital. Talvez você tenha nascido em casa, com uma parteira, sua mãe deu à luz a sua vida em casa, né? Ali sem, talvez hoje, pode parecer uma loucura, mas sem os cuidados que uma mãe deveria ter num hospital e até num hospital particular para ter o seu filho. Jesus nasceu fora de uma condição humana. Eu diria que Jesus nasceu fora de uma comunidade humana, entre os animais, nasceu fora de uma condição de estar nascendo ali dentro, entre nossos irmãos. E talvez tenha sido até o seu caso, ter nascido fora dessa condição, cuidado por parteiras, nasceu em casa. A palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que depois disso, depois do seu nascimento, Jesus foi ameaçado de morte. Um genocida, chamado rei Herodes, mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Quantas crianças fora deste contexto foram mortas por Herodes? E hoje, dentro desse contexto, 2000 anos depois, nós temos Herodes vestidos de terno, legislando em causa própria, matando crianças, pobres, inocentes, com suas leis, sem a menor responsabilidade do que estão fazendo. Muitos dessas pessoas e muitos desses Herodes de terno
foram colocados lá por nós. E talvez hoje nós estejamos vivendo uma condição que é a mesma condição que está aqui em Mateus, capítulo de número 2, verso 18, que diz o seguinte: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel, chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque já não existem mais. Uma mãe que chorava por seus filhos que foram mortos por um cruel homem chamado Herodes. Aqui a palavra de Deus diz que o choro de uma mãe ecoava a ponto dela não querer ser consolada, não querer ser amparada, porque seus filhos já não mais existiam. No temor, então, de ser descoberto, José toma Maria e o menino Jesus, atravessam o deserto e vão se refugiar no Egito. Tentam se esconder de todas as maneiras. Quando já hoje, sobre a ameaça de morte, nós nos deparamos com crianças, guerras, fome, crianças essas e pais, mães desesperados que tentam de alguma forma entrar na Europa, migrar para os Estados Unidos, fugir da fome, do caos, da guerra. E todos os dias a gente vê pessoas morrendo afogadas, morrendo no deserto, barcos que estão à deriva e pessoas, as suas centenas que morrem porque são rejeitadas. E eu digo que por essas vidas ninguém chora, ninguém pranteia. Talvez nos motive olhar uma reportagem e ver que pessoas morreram afogadas ou morreram no deserto, tentando atravessar fronteiras para tentar buscar uma vida melhor, assim como foi José, Maria e Jesus. E a minha pergunta é: quem é que enxuga essas lágrimas? Quem é que pranteia com elas? Quem é que mata a saudade destes pais queridos? E eu hoje, nessa mensagem de Natal, eu queria chamar a tua atenção para perguntar quem é que vai confortar o coração de uma família, o coração de um pai, o coração de uma mãe, o coração de um filho, o coração de uma esposa ou de um esposo que perdeu o seu ente querido para um vírus chamado Covid. Por isso eu sou enfático em lhe dizer que se você está me ouvindo nessa noite, ou manhã ou tarde, se você está ouvindo essa mensagem, essa pequena mensagem que eu estou trazendo para você, celebre e comemore. Se você não tem o quem prantear ou por quem chorar por conta da perda de um vírus chamado Covid na sua família, alegre-se nessa noite. E se você talvez não tenha por quem prantear, pranteie, chore, console alguém que perdeu um ente querido, um amigo próximo, para esse vírus chamado Covid. Depois que morreu esse homem chamado Herodes, esse genocida, José e Maria e o menino, então, eles foram esconder-se num lugarejo até insignificante, ao ponto de nem quase ser citado na Bíblia, ou em algum momento, Nazaré, que nem sequer consta na Bíblia, né, como um lugar importante. Lá o menino, a palavra de Deus vai me dizer que o menino crescia, que o menino se fortalecia em sabedoria. A gente vai ver isso lá em Lucas capítulo 2, verso de número 40. Aprende então a profissão do pai de José e passa a ser então carpinteiro, né, construtor de telhados, como foi seu pai. Era também um camponês, trabalhava no campo e aprende a observar a natureza, como as coisas crescem e desenvolvem. E fica lá escondido, a Bíblia vai dizer que ele fica lá, né, sendo preparado durante esses 30 anos. Foi quando então sente o impulso de sair da sua casa e de começar então uma grande reviravolta, apresentando e dizendo que o tempo de espera ele acabou, ele expirou. Então agora é um tempo de grande reviravolta, é um tempo novo que chega, é o reino. Mudem de vida e acreditem nessa boa notícia. Vai estar lá em Marcos, e eu quero ler aqui com você, Marcos capítulo de número 1. Deixa eu ler aqui com você, Marcos 1.
que vai dizer o seguinte, verso 14 e verso 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É isso, meu irmão. É isso que significa o Natal. Um tempo de arrependimento, uma transformação total da nossa natureza, das nossas relações. Talvez toda essa história que acabei de contar para você, você já conheça, porque você ouviu na escola, ou em algum seminário bíblico, ou frequentando a igreja quando era menor, quando era mais jovem. Você já conhece toda essa história. Conhecemos o fim trágico de Jesus, que passou pelo mundo fazendo bem, foi entregue na cruz, e talvez você entenda isso, que na cruz ele se entregou por mim e se entregou por você, mas passou por aqui durante esses períodos de 33 anos, matou a fome de multidões, curou cegos, coxos, falou em arrependimento, em nova vida, deu esperança a um povo sem rumo, a um povo sem volta. Os religiosos articulados, como os políticos, o prenderam, o torturaram e o assassinaram em uma crucificação. E talvez tudo isso você já conheça. E eu quero sair disso, eu quero olhar para um ambiente meio desanuviado, né? Eu quero olhar agora e rapidamente para o Natal de Jesus, que ele nos mostra a forma como Deus quis entrar na nossa história, na minha história e na tua história. Todos nós temos uma história particular, elas foram construídas, né, de uma forma particular. Eu não sei aonde você nasceu, se você nasceu em parteira, se nasceu no SUS, se você nasceu em um hospital particular, se você nasceu em casa, enfim. Todos nós, de alguma forma, talvez tenhamos uma infância mais fácil, uma infância mais difícil, uma infância em que nós começamos, às vezes, a trabalhar com 12, 13 anos de idade, 15 anos de idade. Eu não sei como é que foi a sua infância, mas é uma vida em particular a qual o Senhor construiu e te acompanhou. Então nós devemos aceitar essa lógica, essa forma lógica criada por Deus, escolhida por Deus, de realizar na nossa vida uma história particular. Porque toda criança, meu irmão, quer ser um homem. Toda criança. E todo homem, quando essa criança se descobre homem, todo esse homem, ele quer ser grande, ele quer ser importante. E quando ele se torna grande, quando ele se torna importante, todo esse homem, ele quer ser rei. Mas só Deus, que é rei, quer ser a criança. E isso acontece todos os dias, inclusive nessa noite de Natal, quando Deus quer ser uma criança. Então, eu quero te pedir que nós não esqueçamos de forma nenhuma a maior mensagem que o Senhor quer nos trazer nesse Natal e quer nos trazer em especial neste Natal de 2020. Um Natal tão particular, um Natal tão especial, a qual nós nos aproximamos talvez neste Natal de 2020 anos atrás. É de que Jesus está entre nós, assumindo a condição humana, alegre ou triste. Eu não sei como será o teu Natal. Eu não sei como você passará estes dias. Eu só quero te dizer que Jesus é uma criança e não um juiz justo e severo. E esta criança, ele quer brincar conosco e jamais, em tempo algum, nos rejeitar. Jesus quer estar conosco nessa noite de Natal, independente se as tuas lembranças neste Natal serão alegres ou tristes. Talvez tua noite de Natal não seja como as outras noites de Natal, cheias e repletas de gente na sua casa por conta de um Covid. Talvez você tenha que se refugiar dentro da sua casa, somente você e sua família. José, Maria e Jesus nasceram numa estrebaria, sozinhos, sem ninguém para assisti-los. Isto foi a primeira noite de Natal. Meu irmão, então é por isso que eu digo que esta noite de Natal, Natal de 2020, vai ser a mais próxima possível que nós temos
da noite de Natal de Jesus. E, finalmente, o sentido desse Natal mais profundo é esse: buscar a nossa humanidade. Um dia foi assumida pelo Verbo da vida, pertencente a Deus. E Deus, por piores que nós sejamos, que eu seja ou que você seja, Ele sabe que nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Então, Ele aplica nessa noite de Natal, para nós que estamos aqui vivos, possamos celebrar uma misericórdia infinita que nos fez, nesta noite de Natal, nos agrupar, nos ajuntar. E assim como ali naquela estrebaria estava José, Maria e seu filho Jesus, assim nós possamos, dentro do nosso lar, nos aproximar ainda mais de Jesus. Jesus, ele jamais pode perder, nem deixará que eu ou você ou um filho dele venha a se perder nessa vida, ou que nós venhamos a viver de perdas. Assim, apesar de estarmos vivendo uma época muito inimaginável, que jamais nós imaginávamos no Natal de 2019, apesar de um Covid-19, nós podemos viver e afirmar, ainda que distante, uma discreta alegria na nossa celebração familiar. Para encerrar, eu quero desejar a você um Feliz Natal e pedir a você que neste Natal de 2020 celebre, comemore a vida, alegre-se, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso. Nós não temos respostas para tudo, nós não temos respostas para as nossas indagações. Então, não indague a Deus neste Natal de 2020. Celebre junto com as pessoas que você mais ama, junto com a sua família, junto com seus filhos, seus pais, seus parentes, aqueles que estiverem, ainda que poucos dentro da sua casa, mas celebre. Que seja um Natal alegre, que seja um Natal que nós possamos refletir a grande misericórdia de Deus para conosco ao longo deste ano de 2020. Celebre, alegre-se da sua maneira, do seu jeito, tá bom? Um Feliz Natal. Eu sou o pastor Rogério Gonzalez, da Igreja Redenção aqui de Interlagos. Eu desejo a você uma noite alegre, uma noite abençoada. Cuide-se, tá certo? Se possível, for à rua, use máscara, use álcool, use gel, enfim, proteja-se. Este é o meu pedido para você, e o meu desejo é que você tenha um excelente Natal neste Natal de 2020, tão diferente daqueles que nós já passamos até aqui. Feliz Natal, Deus te abençoe. Quero orar com você. Pai, Senhor, Deus de toda graça e misericórdia, ao teu filho e à tua filha que me ouve aqui, eu te peço, Senhor, que tu abençoe a noite de Natal dele. Senhor, talvez ele chore, pranteie, assim como tantas outras famílias neste Brasil hão de chorar e hão de prantear por conta de alguém que não pode mais passar o Natal junto a este lar, esta casa. Mas se o teu filho não foi acometido disso, Senhor, que ele possa se alegrar. E, Senhor, Pai, eu te peço em nome de Jesus, presenteie o teu filho, Senhor, nesta noite de Natal, dando a ele, Senhor, e derramando e continuando a derramar, Senhor, as misericórdias e a tua graça sobre a nossa vida, ainda que nós não sejamos merecedores. Mas, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Bom Natal para você, um Feliz Natal e até a próxima semana. Deus te abençoe. Amém.